Olá, eu sou Juliane Quadros, estou aqui no Negócio da Arte e eu vim aqui na Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer do Estado do Mato Grosso conversar com o Jean Moura, superintendente de políticas culturais. Obrigada por aceitar o convite. Imagina, o prazer é meu e eu acho que quando tudo as oportunidades que a gente tem de colaborar aí para o fortalecimento da rede produtiva da cultura sempre é um prazer para mim, porque é a área que a gente gosta, atua e torce para que dê tudo certo, né? Massa, valeu, Jean. Jean, quero começar perguntando sobre você. O que você fazia antes de ser superintendente? Uhum. Então, eu sou formado em comunicação, né? Fiz mestrado e doutorado na UFMT, em Estudos de Cultura Contemporânea. Também tenho pós-graduação em Gestão Cultural, essa é basicamente minha formação. Durante 15 anos atuei dentro do SESC, Serviço Social do Comércio, né? Nas áreas, tanto da área de comunicação em algum momento, mas uma grande parte como coordenador de cultura. Foi onde realmente essa entrada nessa perspectiva de gestão cultural se fortalece e eu começo realmente a entender isso como uma profissão, como uma possibilidade mesmo, né? Apesar de, desde o ensino médio, trabalhar com arte, né? Também atuo nas artes cênicas, especialmente no teatro, né? Sou ator, diretor. Ultimamente, com conta desse trabalho em gestão, a gente acaba se afastando um pouco da prática, né? Das artes de forma mais direta, mas a gente continua atuando de outra forma, né, nos bastidores aí fortalecendo a rede produtiva. Mas então eu tenho esse percurso duplo, né, tanto na comunicação como na arte. Eu acho que isso favorece um pouco do que eu penso sobre a cultura, né, também como um negócio. Eu acho que a gente realmente precisa pensar o viver da cultura, o viver da arte como uma possibilidade real de subsistência, mas não uma subsistência dificultosa, mas uma subsistência que realmente dê uma possibilidade de vida decente, econômica e possibilita que os artistas e trabalhadores da cultura tenham uma vida digna, né, para se viver. Quais são os desafios, né, enquanto superintendente de políticas culturais, é, atuar nisso, né, sobre como pensar a arte como um negócio, Uhum. né, e onde a política pública chega, Uhum. né, nesse âmbito. Eu vou dizer um pouco sobre o SESC. Eu acho que isso tem muito a ver com como eu acredito e penso a cultura, né? Porque o SESC, ele pensa a cultura nesses lugares das ausências, né? Então o SESC realmente, no plano de ações do SESC é atuar onde o governo e as instituições não estão atuando, então ele tenta encontrar essas brechas, né? E eu penso muito a gestão cultural, especialmente a política pública, seja do Estado, dos municípios federais, como instrumento, né? Como instrumento de intervenção social, né, de correção de algumas distorções, né, de encontrar aí não necessariamente uma premiação para aqueles que já estão bem colocados, mas de que forma que a gente consegue equilibrar essas forças, né? Não deixar, claro, de atender o mercado já consolidado, mas como é que a gente consegue descobrir esse outro mercado que também pode e deve sobreviver da cultura, né? Então, eu penso muito os editais como esse lugar, né? Um lugar de intervenção. Não numa ideia, claro, né? De intervenção dura e calculada na cultura ou na sociedade, mas de fato como é que a gente pode fomentar algumas transformações sociais. Talvez uma das coisas que a gente precisa lembrar que cultura tem essas dimensões, né? Eu acho que a dimensão simbólica é muito bem trabalhada, né? Quando a gente de fato faz editais que atendem a comunidade artística e as comunidades, né, que trabalham com a cultura diretamente, mas também sem perder de vista a dimensão econômica. Eu acho que aí talvez a gente chegue nesse equilíbrio entre fomentar aquilo que precisa ser fomentado, que não necessariamente gera um retorno financeiro, como vou dizer, elevado, enfim, né? Mas que se a gente vive num mundo em que é pautado pelos recursos financeiros, né? Então, se eu quero realmente preservar ou salvaguardar uma cultura quilombola, por exemplo, eu preciso garantir que essas pessoas continuam vivendo bem da cultura que permanece, para que elas não parem de fazer aquilo que elas fazem há tanto tempo, né? Então, de fato, a gente precisa encontrar esse equilíbrio entre fomentar economicamente, sem perder de vista as questões culturais. Eu acho que esse é o grande desafio aqui da nossa superintendência e desafio da Secretaria de Cultura, né? Porque a gente sabe que também a intervenção econômica puramente capitalista e uma busca por um acúmulo de riqueza pode ser de alguma forma prejudicial para algumas comunidades culturais.
mas que a gente sabe que a gente precisa encontrar esse equilíbrio, né? Também não adianta dizer que uma comunidade quilombola precisa ficar isolada, sem dinheiro, sem recursos, sem acesso à internet, sem acesso a um carro decente, sem acesso aos recursos e os bens que a população mundial se conquistou, né? Eles precisam ter acesso a isso também. Então, o nosso desafio, basicamente, se a gente falar desse lado, é como é que eu penso um edital ou um mecanismo de financiamento de projetos que chegue àqueles que mais precisam e que seja, de fato, um divisor aí de águas, né? Então, quando a gente fomenta a população ribeirinha, quando a gente fomenta a população quilombola, indígena, comunidade LGBTs, a gente entende que essas populações são populações que menos acessam, né, esses recursos. Então, o desafio é, sem perder de vista os outros agentes culturais, que eu acho que a gente também não vai simplesmente trocar um pelo outro, mas a gente precisa entender que a gente precisa pensar esses instrumentos de uma forma de correção. O que seria essa correção? Dar mais acesso àqueles que não têm tanto acesso, e dando acesso àqueles que não têm tanto acesso, a gente acaba, lógico, diminuindo o acesso dos outros, porque o recurso é limitado, ele não é um recurso que dá conta de todos, então a gente precisa atender, e aí eu me inspiro, claro, nessa experiência no SESC, de atuar nas ausências, né? Então, se a gente tem um mercado consolidado economicamente, é um mercado que não precisa mais de incentivo público, ou não precisa tanto como inicialmente. Então a gente precisa aí tentar achar esse equilíbrio e fazer com que mais pessoas acessem esse lugar que a gente acredita que é o lugar do equilíbrio entre cultura e economia, né? Sim, e você falou sobre editais como uma ferramenta de distribuição de recurso público, né? E me fala como é que foi aí a construção do edital de Blanc, e como foi a questão dos critérios, até sobre como haver editais, para quantos contemplados. A Lei de Blanc foi muito desafiador, né? Em vários sentidos. O primeiro é pelo tempo, eu acho que foi o nosso grande inimigo aí, né? Então a gente tinha muito pouco tempo para pensar uma aplicação de um recurso de uma magnitude como essa, né? Eu acho que a gente, claro, ao longo do ano talvez a gente até faça uma aplicação num montante de 25 milhões, mas fazer um montante, uma aplicação de um recurso de 25 milhões em 2, 3 meses foi hercúleo, né? De movimentar toda a secretaria em todas as áreas, né? Das áreas sistêmicas às áreas finalísticas envolvidas nesse trabalho. E a gente tentou pensar editais que tivesse, primeiro, a diversidade como um princípio gerador, motivador. Então, a gente realmente queria fazer com que esse recurso fosse e encontrassem várias possibilidades de manifestações artísticas e culturais. E outro ponto principal eu falei da diversidade, mas outro ponto é a acessibilidade. Quando eu falo acessibilidade, não necessariamente o acesso de pessoas com deficiência, né, que às vezes a gente acaba restringindo a ele esse conceito de acessibilidade, mas acessibilidade do acesso a pessoas comuns, né, como eu vou dizer, comuns que nunca tiveram acesso ao recurso público e muitas vezes não entendem muito essa máquina, essa lógica, né. Então a gente pensou aí a gente tentou criar, né, não sei se a gente conseguiu, acredito que sim, quando a gente olha os resultados das inscrições, a gente pensar uma possibilidade de inscrição facilitada, né, com menos burocracia, com menos perguntas e perguntas que a gente pudesse, de alguma forma, serem auto-respondidas, né. Às vezes faz muita diferença quando a gente troca um termo como justificativa por que seu projeto é importante, né. Esses jogos que a gente acaba fazendo na hora de construir uma ficha de inscrição pode dar mais acesso às pessoas, né. Se eu digo assim, construa uma justificativa, uma pessoa talvez que não tem acesso à educação, que não teve acesso, né, ao entendimento sobre projetos culturais, às vezes se perde. Mas se eu pergunto para ela por que seu projeto é importante, ela consegue responder. Porque ela vai falar sobre a própria vida dela, né? Se a vida dela, o que ela faz é importante, ela consegue colocar isso no papel, consegue responder da maneira que é possível, né, da maneira que ela consegue, com a linguagem que ela tem acesso. Então a gente pensou diversidade e acessibilidade e basicamente da gente conseguir chegar em mais territórios, né? Eu acho que esses três foram os nossos 3 desafios. Diversidade, aí como eu falei, acessibilidade, como é que a gente consegue responder uma demanda que é histórica aqui da Secretaria, que é como é que a gente chega no interior, em cidades que nunca tiveram acesso, né? Então a gente tentou aí criar
alguns mecanismos que nos dessem acesso a essas cidades. E aí, o primeiro que a gente encontrou foi ter como os gestores municipais como principais colaboradores nesse processo, né? Então a gente conseguiu alcançar mais de 50 municípios com recurso. Eu acho que isso foi histórico, né? A gente fez ferro e fogo as questões que a própria lei nos obriga, que eu acredito que são ferramentas importantes, que é essa divisão de recursos, né? Sendo 40% dos recursos destinados à região metropolitana do Vale do Rio Cuiabá e 60% para as outras cidades do interior. Então a gente foi meio ferro e fogo nisso mesmo, né? Tentando fazer sempre que possível essas divisões, né? A gente não chegou a 60-40 porque tem alguns segmentos que não conseguiram ter projetos de municípios, né? Mas a gente chegou aí numa média de mais de 50% entre projetos da capital e projetos do interior. Eu acho que isso é bem histórico, né? Acho que um outro esforço também que a gente fez foi tentar, a partir das percepções dos últimos editais que a gente tinha feito, né, da baixa participação feminina como proponências, né, como proponentes de projetos, como gestoras de projetos, a gente deu um incentivo para as proponentes femininas, né, que expressam identidade feminina, entendendo aí, sejam mulheres cis e trans, como ganhando pontos a mais para conseguir alavancar essa participação e incentivar essa participação na gestão de projetos a partir de mulheres, né. Mesmo com esse incentivo, não teve um número muito alto. Então, para você ver, o último edital que a gente fez, que foi o edital do Festival Cultura em Casa, a gente teve uma participação de proponentes de 8% contemplados. Então a gente teve uma ampliação, eu acho que a gente teve uma ampliação, mas ainda eu acho que o ideal seria realmente a gente ter uma divisão igualitária, né, 50-50, mas a gente vai trabalhando para isso, né. Me fala sobre a Lei Aldir Blanc, né, que eu comecei a falar sobre os editais, né, e aí como se a Aldir Blanc fosse uma coisa habitual, mas muita gente ainda não sabe o que é a Lei Aldir Blanc. Explica um pouquinho. Então, a lei é legal a gente falar, primeiro porque parece que é um movimento do governo federal, mas ele não foi sozinho, né? O governo federal respondeu a uma demanda, a um pedido, a um esforço coletivo, né? Quando os artistas e produtores e trabalhadores da cultura do país se unem e cobram do governo federal uma posição, né? Uma forma assim, olha, precisamos de agora que vocês realmente olhem para a gente e nos respondam, né? A Lei Aldir Blanc, então, a partir dessa movimentação dos artistas e trabalhadores da cultura, né, possibilitado por alguns deputados federais que abraçaram a causa, né, Jandira Fegali, Benedita da Silva, que pegaram essa demanda nas mãos e apresentaram como uma proposta de lei, conseguiram financiar, fazer com que o recurso que estava parado no poder público, não era um recurso que foi a mais para a cultura, né? Esse recurso já estava na conta do Ministério do Turismo, né? Antes do Ministério da Cultura, no Fundo Nacional da Cultura. Então ele já era um recurso disponível para a cultura. Não foi nenhum recurso a mais, nem um recurso a menos. Era um recurso que já estava lá parado, que ficaria parado esperando tudo isso passar e os proponentes apresentarem projetos, né? Então a lei é interessante porque ela pega esse recurso e se pulveriza pelo país, né? De uma forma muito, muito inteligente, que é a forma descentralizada, né? Metade desse recurso vai para a gestão dos estados, dos governos estaduais, e a outra metade ela é rateada entre os municípios, também como uma possibilidade de chegar lá na ponta, né? Chegar aquela senhora artesã daquela feira de artesanato que nunca ficou sabendo que teria um recurso público, chegando ali na ponta. Então ele foi muito genial nesse mecanismo, né, de conseguir realmente chegar nessas pontas. Então, Estado e município se empenharam em realizar esse recurso, né. Foram 13 bilhões o valor total, né? 3 bilhões. No Brasil inteiro. No Estado veio quanto? 25 milhões. Isso, foi 50 milhões para o Estado de Mato Grosso, sendo 25 milhões aproximadamente, né, um pouquinho mais na verdade, gerido pelo Estado, e 25 milhões rateado entre os 141 municípios de Mato Grosso, de acordo com os critérios de população e de participação na economia. Quanto que ficou? Porque tinha a questão de, se caso alguns municípios não conseguissem gastar esse recurso no tempo do prazo, né, ou a programação orçamentária, vinha para o Estado. Quanto que ficou para o governo do Estado distribuir? Sim. Logo assim, os municípios que não aderiram à lei, né, que precisava entrar lá na plataforma e fazer o cadastro, os municípios que não aderiram, esse recurso veio para o Estado. Então a gente recebeu ainda mais uma injeção no nosso edital de 4,5 milhões. Então a gente saiu de 25 milhões, uma aplicação de 29,5 milhões. Então a gente conseguiu atender de 513 projetos que a gente atenderia no primeiro momento para 570, né, por conta desse recurso a mais.
E, assim, a Secretaria, a seção já sabe quais serão os próximos editais, e essa experiência com os editais da Aldir Blanc, o que vocês aprenderam que vão levar para os próximos editais, e se tem a previsão de abrir novos editais? Claro, esse ano a gente está com bastante esperançosos, porque o governo ele ampliou os recursos do Estado, né? Então ele fez uma injeção em várias secretarias. Uma das secretarias também é a Cultura, que recebe aí, a gente tem uma previsão de aplicação de recursos por volta de 57 milhões só em editais esse ano. Então, são editais em todos os segmentos, né? Também no patrimônio, economia criativa, na nossa própria superintendência, que a gente atua ali no campo das artes, também no campo das culturas da cultura imaterial, né? Do patrimônio imaterial, que está muito próximo da nossa superintendência. Então, a gente tem boa parte da Lei Aldir Blanc foi um ensaio do que a gente pensa para a cultura em 2021, assim, né? Os editais que a gente colocou na Lei Aldir Blanc, eles foram como se fosse o nosso laboratório de experiência. Então a gente vai retomar o MT Nascentes, o Mestre da Cultura, a gente quer, lógico, corrigindo aí alguns problemas que a gente teve no percurso, que são naturais, né, pela correria, corrigir algumas questões ali que foram problemáticas, mas a gente também está pensando muito em editais de circulação, né, logo depois que essa pandemia passe, né, a gente tem uma proposta de um edital, que é um edital de projeção de carreiras, né, que é muito legal de falar aqui no seu projeto, que a gente está chamando de MT Projeta, né, que seria essa ideia de financiar a participação de artistas em outros eventos nacionais, né, eventos nacionais e internacionais, né, porque é importante que a gente realmente faça com que esses artistas encontrem um escape, né. Às vezes Mato Grosso é um campo de atuação ainda muito restrito, mas a gente sabe que a gente precisa dar visibilidade para essas produções tão potentes, né? Então, a gente vai financiar aí ao longo de 2021 essa participação em outros eventos, circulações nacionais, participação em cursos de capacitação, enfim. É uma ideia realmente da gente fazer com que os nossos produtores artistas, nossos produtores culturais cheguem em outros lugares e pulverizem, levem um pouco dessa produção artística de Mato Grosso, né? Enfim, aí tem os projetos que a gente já conhece, né, que é o Circula, as mostras de festivais, né? O próprio pessoal de patrimônio tem pensado em editais também no financiamento de pequenas reformas em prédios públicos e privados. Então, realmente a gente tem aí um ano de experiência muito interessante, né? Porque foram quase 30 milhões os editais da Aldir Blanc e agora a sessão em 2021 tem 57 milhões, então tem bastante trabalho. Tem bastante trabalho, a gente está bem empolgado, né? Eu acho que vai ser um ano de muito trabalho. Mas esses 57 milhões sem estar incluso emenda ou está incluso emenda? Sem estar emenda. Essa é a nossa... Tomara que a gente consiga, né? Uma coisa é o orçamento, né? Que é a previsão de orçamento e de arrecadação, né? Então, se isso se concretizar, realmente é a nossa experiência, né? O governo lançou recentemente o Mato Grosso Muito Mais, né? Que é um projeto do governo do estado em aumentar essa aplicação em várias áreas, né? Então, a cultura também está nesse percurso aí de tentar realmente fazer com que a gente dê um salto aí de produção em 2021 e 2022, né? Porque é um recurso que vai começar vai chegar, mas ele vai se arrastar para 2022, enfim, a aplicação dele, né? Então tá, obrigada, Jean. Eu acho que foi muito legal a conversa. Acho que até deu mais, né? 15 minutos. Imagina, o prazer é meu. Acho que é sempre um exercício, né? Da gente também tentar, às vezes, se as nossas ideias estão realmente fortalecidas, né? Eu acho que esse encontro, eu penso muito a gestão pública como uma gestão dialógica, né? Para mim é muito importante ouvir a população, ouvir as pessoas, né? Durante a Lei Aldir Blanc mesmo, a gente fez várias lives para tentar ouvir um pouco as demandas e o que as pessoas pensam sobre isso, né? Então, até para saber se as nossas ideias coadunam com as ideias das pessoas, né? Se isso é uma necessidade realmente da população. Enfim, então, eu penso muito nesse lugar da gestão pública, né? Uma gestão pública que a participação social seja o princípio motor mesmo de tudo, né? Então, estar aqui participando é como se fosse um dever. Todos e boa sorte também no seu projeto. Obrigada. Tá bom, tá bem falando. Até a próxima. Fico por aqui, pessoal. Muito obrigado.